Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Microfone Dourado. Desta feita estamos com Matos Almeida, cavaleiro português, que tem levado o nome não só de Portugal, mas também do distrito viziense, tendo em conta que nasceu e é natural de Tondela, aos vários cantos do mundo. E vamos então iniciar esta pergunta, esta entrevista, aliás, começando por perguntar, efetivamente, quem é Matos Almeida, o cavaleiro e o homem? Bom, boa tarde antes de mais. Bom, essa pergunta acaba a ser um bocadinho difícil, porque hoje em dia já não consigo distinguir os dois, porque o homem e o cavaleiro acabam por ser só um. Eu posso lhe dizer que se calhar o homem foi até aos 18 anos e a partir dos 18 anos passou a ser o cavaleiro. Foi a partir da idade que comecei a montar. Aos 22 anos, 23 anos, profissionalizei-me e até então não consigo fazer a distinção entre o homem e o cavaleiro. Acho que são os dois, são apenas um. E como é que surgiu essa paixão pelo hipismo e pelos cavalos? Com certeza que o profissionalismo, apesar de ser só aos 23, esta relação com os cavalos nasce de muito antes. Sem dúvida, eu nem me recordo sinceramente do dia em que comecei a gostar de cavalos. Acho que nasci e aquilo foi uma coisa natural que me saiu. Não houve ninguém em impulsionar-me para os cavalos. Sempre desde muito novo dizia que um dia iria comprar um cavalo com o meu primeiro ordenado. Também tinha a ideia que ia ganhar muito dinheiro no meu primeiro ordenado. Não, mas sem dúvida que sempre foi uma paixão desde jovem. E muito jovem. Depois, no distrito de Viseu, hoje em dia, graças a Deus, e para os mais jovens, temos a hipótese de praticar em vários centros hípicos do distrito a equitação. No meu caso, não havia centros hípicos abertos até eu fazer 18 anos, ou no ano em que fiz 18 anos, quando abri o Centro Hípico Montebello, e me inscrevi lá com a minha irmã, e que por acaso até somos o aluno número 1 e 2 do Centro Hípico. E então a partir daí sim, a paixão já existia, mas foi aí que eu senti que a minha vocação era exatamente esta. Ou seja, falarmos de uma primeira competição já surge numa idade mais avançada. Mais avançada, no mesmo ano em que comecei a montar a cavalo. Eu comecei a montar em janeiro e nesse mesmo ano fiz a minha primeira competição, a nível amador, claro, em setembro. Portanto, a vontade era tanta que foi assim um bocadinho, a coisa foi assim um bocado precoce, mas a vontade era tanta que acabei por conseguir fazer. Não foi uma prova que tivesse corrido muito bem, mas para a primeira vez não foi mal. E a partir desse momento, como é que foi o desenrolar desta atividade até o profissionalismo, e quando é que começou a perceber que aquilo poderia ser mais do que uma simples brincadeira, uma participação numa prova qualquer, como muitos miúdos têm em diversas modalidades, para passar a ser uma profissão? Bom, ao início é sempre muito mais, quer dizer, nós vimos com 18 anos, às vezes nós temos de tomar decisões, e ainda hoje, com 18 anos e até mais jovens, temos de tomar decisões em prol do nosso futuro, que às vezes até é um bocadinho precoce. Eu acho que às vezes não temos a maturidade suficiente para sabermos se é aquilo que realmente queremos. Claro que é muito mais fácil para um jovem de 18 anos optar por ser cavaleiro do que continuar a estudar e ir para a faculdade, não é? Que era isso que os meus pais achavam, que o que eu queria era fugir à faculdade e não ser e ser cavaleiro. Mas não. Tinha o exemplo do meu professor de equitação na altura, que era o Fernando Neves, que era da Figueira da Foz e estava cá a dar-nos lições de equitação, e achava que realmente aquilo era a minha vocação, porque nunca na minha vida fui seguindo na escola, fui seguindo humanidades, fui letras e tal, mas nunca achei que aquilo era a minha vocação. E a primeira vez na minha vida tinha visto que realmente, além daquilo ser uma paixão, que era uma vocação, que eu não iria ter dificuldade em fazer os esforços que são precisos para uma pessoa ser cavaleiro de profissão. Qual é que foi o choque para os pais, se é que existiu, relativamente à sua decisão de enverdar pela profissionalização desta área desportiva? Bom, a mãe foi mais fácil. As mães são sempre muito mais fáceis, muito mais coniventes com os filhos, não é? O pai foi um bocadinho mais difícil, não é? Porque, como já disse há pouco, nós nunca sabemos quando é que os filhos realmente estão vocacionados para aquilo ou querem apenas fugir à escola. O meu pai teve um bocadinho de dificuldade em perceber que realmente era vocação e não uma fuga à escola e ao ensino superior. Mas não é fácil, realmente houve um grande choque para a minha família, para toda. Eu recordo-me até de uma situação bastante caricata, que o meu avô, uma pessoa da terra, uma pessoa com uma mentalidade mais antiga, não é? Que ser cavaleiro não é profissão, não é? E então ele dizia-me, já eu era cavaleiro há algum tempo, já era profissional há algum tempo, e ele virou, um dia cheguei de calças de montar a casa dele e vira-se ele para mim e disse: quando é que começas a trabalhar?
Portanto, torna-se um bocadinho difícil de mostrar essas pessoas mais antigas. Hoje em dia já é mais normal, a modalidade já está muito mais divulgada, principalmente aqui no distrito, e acaba por ser um bocadinho mais normal, se calhar, um pai perceber que o filho possa vir a ser equitador, monitor, cavaleiro, que lhe queiramos chamar, dependendo daquilo que ele quer enveredar. Mas na altura foi bastante difícil. Falamos de família, falámos há pouco de romantismo, da ligação que existem com os animais. A sua ligação com os animais é mais forte do que aquela que tem muitas vezes com a família ou com as pessoas que o envolvem? Não, de todo. A família para mim é a coisa mais importante do mundo. Isso não existe. Os cavalos são apenas animais que... Aliás, alguém pode ficar chocado com aquilo que eu vou dizer, mas o cavalo hoje em dia para mim torna-se até menos... envolve-me menos com o cavalo em termos emocionais que o que me envolvia quando comecei a montar a cavalo. Porque o cavalo hoje em dia faz parte, é uma ferramenta da minha profissão. Trato os cavalos melhor do que muita gente trata até os próprios entes queridos. Às vezes abandonam-nos em lares e não querem saber deles. E eu trato os meus cavalos de alta competição são tratados melhores que muita gente. Têm horários para refeições, comem vários tipos de refeições, são vistos pelo veterinário muito mais vezes que nós somos vistos pelo médico. Tenho a saúde deles está sempre em primeiro lugar, porque se eles não estiverem bem, eu não consigo estar bem, porque os verdadeiros atletas são eu. Eu tenho que me concentrar, tenho que me especializar e tenho que tentar tirar deles aquilo que eles me podem dar. Mas se eles não forem capazes fisicamente ou psicologicamente, que também é outra coisa que nós temos que tratar os cavalos, é bem psicologicamente, eles não nos vão poder dar tudo aquilo que podem. Portanto, isso é uma das coisas que eu tenho preocupação. Agora, também não me afeto muito, tento não entrar na parte do afeto, porque os cavalos vêm para mim, trabalham, são vendidos, depois vão para outros donos, portanto, e nós acabamos por não ter por não estar tão... E como eu não lido tão diretamente com os cavalos, por exemplo, as duas meninas que trabalham comigo, a Cátia e a Mariana, que são elas que tratam mesmo deles, que lhes dão banho, que lhes limpam os cascos, que lhes fazem a cama nos concursos, que estão 12 horas por dia com eles, elas sim acabam por ter afetam-se muito mais e têm muito mais ligação a esses cavalos. Recuperando outra vez aqui a situação do contexto da modalidade, seja na região e do país, como é que ela está atualmente, seja em Viseu, seja em Portugal, comparativamente de Viseu a Portugal e de Portugal comparativamente com o mundo? Bom, Viseu em si, se nós formos a comparar, por exemplo, quando eu comecei, que foi há 20 anos atrás, 21 anos, cresceu uma coisa que era nula para hoje estar num boom enorme que estamos à escala de 4 centros hípicos num distrito, como é o distrito de Viseu, em que todos eles funcionam bem. Não é ter 4 centros hípicos e um funciona bem, o outro funciona menos bem. Não, os 4 funcionam bem, têm os seus clientes, estão relativamente todos cheios. Portanto, temos para uma região onde os cavalos eram quase nulos, crescemos mais de 100%. Portanto, acho que estamos muito bem. Em relação ao Portugal comparativamente ao resto do mundo, nós vivemos na cauda da Europa. E isso aí atrasa-nos muito, porque tudo o que se passa em termos de cavalos, seja em qualquer uma das modalidades, pratica-se no centro da Europa. Alemanha, Holanda, França, Itália, aquele centro da Europa, ali se passa tudo. Nós estamos muito longe. Para irmos para ir saltar, que agora tenho que ir à Áustria saltar, ou ir à Itália, tenho que passar a Espanha toda, França, portanto, para estar nos grandes palcos. E acabamos por estarmos mais longe, acabamos por estar mais atrasados em relação a eles. Mas, por exemplo, nós temos uma modalidade, e aí entra o nosso lusitano, o nosso cavalo lusitano, que é a equitação de trabalho, que não é olímpica, mas somos campeões do mundo. Individuais e por equipes. E ganhamos em relação, por exemplo, a equitação de trabalho é a mesma coisa, é reunir o gado, abrir uma porta. Tem várias modalidades, não, várias provas que têm que fazer de destreza com o cavalo, em que nós ganhamos aos próprios cowboys dos Estados Unidos. Nós estamos agora aqui digamos que naquela que será, se calhar, a sua principal casa, a sua primeira casa. Como é que é viver num espaço, digamos que móvel? Como é que ele próprio foi concebido, se foi à medida do Matos Almeida? Como é que é estar longe da família, e falando também concretamente agora desta parte em que falou do seu filho, como é que é a sua vida, como é que é o seu dia-a-dia?
para quem esteja habituado a ter uma vida normal, em que tem um emprego das 9 às 5 ou das 9 às 6 e que tem uma vida em que está com a família aos fins de semana, tudo isso não se passa na minha vida. A minha vida gira um bocadinho em torno do calendário nacional e internacional dos saltos de obstáculos. Tento ao máximo comatar a falta que faço ao meu filho quando estou em Portugal. Ele também já se vai habituando a que o pai está um bocadinho ausente, mas isto também não é caso único. Os filhos dos imigrantes que vão lá para fora também se ficam cá e também acabam por... E não é por isso que vivem traumatizados, nem coisa que se pareça. Fico mais eu traumatizado de estar fora dele do que propriamente ele estar fora de mim. E basicamente a minha vida funciona um bocadinho em relação a esse calendário. Tenho que trabalhar os meus cavalos diariamente. Também dou formação a cavaleiros mais jovens e mais velhos. Não só em Viseu, mas um bocadinho aqui pela zona norte do país. De vez em quando também tenho que me deslocar ao estrangeiro, porque também tenho pessoas que treino na Suíça e que me desloco lá mais ou menos uma vez por mês. E acabo por ter uma vida um bocadinho cheia e que fins de semana, uma coisa que eu respeito é o Natal e a Páscoa, essas coisas tento respeitar ao máximo. Mas fins de semana, férias de verão, isso tudo basicamente não existe. Porque como não paramos, quando paramos é mau sinal, é porque estamos aleijados ou porque os cavalos estão lesionados ou por alguma coisa mas normalmente o meu dia a dia é cavalos. E é aqui na sua própria casa que acaba por transportar também os próprios cavalos, ou seja, este espaço aqui, o seu autocarro, em que lhe permite efetivamente levar a vida profissional que leva. Exatamente. Não, como há bocado perguntou, não foi feita à minha medida, quer dizer, uma pessoa escolhe um bocadinho como escolhe quando compra um carro, não é? Um bocadinho mais espaçoso, um bocadinho menos espaçoso, uma casa bem maior, uma casa bem mais pequena, pronto. Tentar ao máximo estar confortável para que já basta as saudades e o desconforto de estar fora de casa. Se o conforto depois de estarmos a viver num sítio apertado, um sítio que não gostássemos tanto, também fosse igual, também acabava por ser mais insuportável. Quanto às conquistas que já teve atualmente, quais é que são aquelas que mais se orgulha e depois também para podermos perceber um pouco melhor que dimensão têm essas conquistas que têm, também para que as pessoas que não conhecem então a modalidade se apercebam de efetivamente a dimensão das suas conquistas. Bom, as conquistas todas elas têm um sabor único, não é? Porque como isto é um palco que hoje é aqui, amanhã é ali e todas elas têm o seu... Às vezes nem quer dizer que aquela conquista que tenha sido num sítio mais mediático seja aquela que seja mais saborosa. Agora é claro que há algumas que eu me orgulho, uma delas já ter sido campeão de Portugal. A outra foi uma competição que ganhei, que foi uma taça do mundo em Marrocos, e que é uma taça fora do continente europeu, não há muita gente que tenha, pelo menos em Portugal, e acabei por ser num país que trata o cavalo como aqui nós tratamos os jogadores de futebol. São as verdadeiras vedetas, eles respiram lá os cavalos, ao ponto de que eles tinham, e o sítio onde eu ganhei esse grande prémio, foi num centro de exposições feito única e exclusivamente para cavalos. Não é um centro de exposições feito para fazer outro tipo de exposições. Também dá para fazer outro tipo de exposições, mas a Arena Central é um picadeiro coberto em que alberga 5.000 pessoas sentadas, em que cada pessoa tinha que pagar para estar lá sentado. Portanto, para ter noção, e estava cheio, para ter noção da dimensão As provas eram passadas na televisão, em direto na televisão nacional. Portanto, onde estavam uma série de cavaleiros da Europa, e essa sem dúvida, e até porque foi entregue o prémio pelo irmão do rei, pelo príncipe, e a cerimónia de entrega de prémios foi assim uma coisa a Hollywood mesmo, e principesca, né? Fomos tratados muito bem em Marrocos, e aí sem dúvida deve ser aquela que nunca mais me vai sair da ideia. Quanto ao futuro de Matos Almeida, o que é que perspectiva, e depois também entrando aí, também para ganharmos um pouco de noção, se a par de outras modalidades, digamos que há uma data limite, ou geralmente para a retirada a nível de competição profissional, se há idades também perspectivadas para essa situação? Olha,
Em relação à idade, isto depende muito da capacidade física de cada um. Claro que não é, eu sou um desportista que não sou como um atleta por exemplo, da natação ou de outra modalidade, porque o atleta em si, 80% do atleta é o cavalo. Para ter uma noção, o campeão olímpico tem 63 anos, o último campeão olímpico. Portanto, se eu tiver isso como exemplo, ainda me faltam alguns anos para a minha retirada. Agora, é claro, dependendo de nós também não nos podemos deixar engordar, não nos podemos deixar, convém que tenhamos uma disponibilidade física, não digo acima da média, mas uma disponibilidade física boa, para que possamos estar, até no que toca às quedas e tudo, para estarmos mais prontos a cair e mais resistentes. Mas não perspectivo a retirada, não tenho uma idade em que eu diga quando chegar àquela idade. Eu acho que quando começar a olhar para os meus vídeos e achar que estou velho e gordo em cima de um cavalo, se calhar aí vou-me retirar. E vê-se com 63 anos a montar o cavalo a nível profissional, ou acha que nesse momento a vida familiar já o chamou para perto deles? Aí vai ser um bocadinho difícil, a não ser que eu mude muito as minhas ideias, mas eu acho que eu tomei esta opção, e a coisa que eu mais gosto como cavaleiro é a competição. Nem me via neste momento a fazer outra coisa, não me via só como formador. Não sei se de hoje para amanhã seja mais formador e menos cavaleiro, mas isso aí só o tempo dirá. Então, isso não posso estar a dizer. Mas sem dúvida alguma que o que eu mais quero é até o mais tarde possível ser cavaleiro de obstáculos. Há poucos anos falou um pouco que o cavalo é efetivamente a estrela da companhia. Qual deles, entre o cavaleiro e o cavalo, é que demora mais a treinar? Um cavalo para fazer alta competição tem que ser um cavalo com experiência, e o cavaleiro também com experiência. Qual deles é que demora mais tempo a preparar-se? Um atleta de alta competição não quer dizer que não tem a ver com a idade, mas tem a ver com o tempo que ele já pratica a equitação. A experiência que ele tem requer também das vezes que ele salta. Portanto, é sempre muito relativo. Isto é quase que nós dizermos assim, porque tenho cabelos brancos, sou mais experiente do que o indivíduo que não tem cabelos brancos. Não é bem assim, porque pode haver pessoas que saltaram a vida toda, não são tão experientes como um indivíduo que salta há 10 anos. Porque o indivíduo que salta há 10 anos tem-se preparado mais, tem-se preocupado mais na formação, tem saltado em palcos e concursos mais importantes, e aí está mais capaz do que o indivíduo que saltou a vida toda e andou sempre num nível médio. Portanto, é um bocadinho relativo. O cavalo é a mesma coisa, passa-se exatamente a mesma coisa. Se o cavalo pode ser o cavalo é sempre como um diamante em bruto. Quando nasce, pode ser filho de campeões. Pode estar predisposto a trabalhar ou não. E depois tem que ser lapidado por um cavaleiro experiente, nunca por um cavaleiro amador. Também para ter noção, o investimento que é feito nesta modalidade é avultado? Isto depende. O preço de um cavalo é como o preço de um carro. Pode haver cavalos de 500 euros e há cavalos de 1 milhão de euros. Há poucos, principalmente em Portugal. Muito poucos. Mas há cavalos já de muito valor, mas depois o valor é relativo. Porque nós, ao contrário dos carros, não temos um preço de tabela. Nós sabemos que um carro de 2004, com aquela gama, aquela marca, custa X. A não ser que esteja em condições que esteja estragado. Mas temos um preço de tabela. No carro dos cavalos, não há um preço de tabela. O cavalo vale consoante aquilo que está a fazer. Por exemplo, neste fim de semana o cavalo ganhou um grande prémio, pode valer uma quantia elevada. Mas no fim de semana seguinte é eliminado. Porque não quis saltar. Acontece. O valor dele desce exatamente como descem as ações na bolsa. E, portanto, acaba por ser muito relativo. O preço de um cavalo é sempre muito relativo. O único preço real que um cavalo tem é o preço em carne para o talho, para abate. Por inerência, os apoios são bons, ou relativamente a outras modalidades ficam um pouco aquém? Se compararmos com o futebol, são nulos. Os apoios vêm sempre um bocadinho sempre das pessoas dentro da área. Ou proprietários de cavalos, ou criadores de cavalos, ou marcas de roupa para cavaleiros, ou aparelhos para arreios para cavalos. Vem sempre um bocadinho aí. Depois, há apoios de algumas firmas que estão diretamente ligados com os cavalos, ou porque gostam, ou porque, mas não é muito apoiado, normalmente não é muito apoiado por firmas completamente fora do... Não vemos, por exemplo, uma marca qualquer mais mediática a patrocinar um cavaleiro, é raro. E sente que o próprio distrito, daqui da sua área de residência, Tondela, as cidades envolventes,
já lhe deram o mérito que efetivamente tem? Isso, o mérito que eu tenho, não sou eu que tenho que ajuizar que mérito é que eu tenho. As pessoas dentro da área, sinto-me acarinhado e sinto que as pessoas reconhecem aquilo que eu faço. E sem dúvida alguma, dentro da minha área, que eu quero ser reconhecido. Até porque não me interessa a mim ser muito mediático, porque o mediatismo não vai muito com a minha personalidade. Mas é o que realmente me preocupa e o que me importa é as pessoas que estão dentro da área. Porque é aí que eu trabalho, é aí que eu funciono. Depois também gosto de estar um bocadinho à parte e ir para um sítio de uma pessoa que ninguém nos conhece. E se o distrito me dá realmente o reconhecimento, quem sou eu para dizer? Eu acho que sim. Como também não é uma área muito mediática, não acho que também merecesse mais, ou quem sou eu também para estar a falar sobre isso. E quanto a situações caricatas que já tivesse vivido nesta modalidade, seja quedas, seja o próprio cavalo que acaba por falhar e não fazer aquilo que pretende, que histórias é que nos pode contar desta vida desportiva que leva? Bom, em relação às quedas, se caísse, desse-me uma nota de 5 euros, já levava uma quantia grande do meu lado. Graças a Deus nunca tive nenhuma queda de grave. Parti uma vez um dedo, mas nem foi da própria queda, foi quando caí, bati com o dedo num poste dos saltos e nesse dia até caí de pé e a mão escapou-me, bati num poste e foi a coisa mais grave que tive, foi um dedo partido, nem sequer foi culpa propriamente do cavalo. Apesar da ligação que teve com o cavalo, nunca encontrou nenhum que naquele dia não quisesse fazer aquilo que o Matos Almeida gostasse que ele fizesse. Isso passa muito, mas a equitação é mesmo assim, montar a cavalo é impor a nossa vontade sobre a vontade do animal. É o único veículo que nós conduzimos que tem vontade própria. Nós conduzimos e ele tem vontade própria. Ele de vez em quando dá-lhe para querer correr, outras vezes dá para querer parar, outras vezes dá para ir para a esquerda, outras vezes quer ir para a direita. E aí é que tem, porque todos os outros veículos, a não ser que lhe falte o combustível ou alguma avaria técnica que pode ser composta por um mecânico, eles normalmente, se vai tudo bem, eles vão. O cavalo não. Tem sentimentos como nós. Há dias que nos apetece tanto, há dias que lhe apetece mais. E aí é que está a beleza da coisa, que é impor a nossa vontade sobre a vontade de um animal, de um outro animal. Mas claro que já me aconteceu imensas vezes eles não quererem fazer aquilo que estava eu bem se eles quisessem fazer sempre aquilo que eu queria. Claro. Para terminar, gostava que se calhar aproveitasse este momento para deixar também alguma mensagem aos jovens que gostavam de ambicionar uma carreira como a sua, para o que é que têm que fazer, para não desistir, mesmo que alguns deles sejam de áreas territoriais de baixa densidade como aquelas onde nos encontramos. Qual é que é a mensagem que deixa para esses jovens e para essas pessoas que gostavam de seguir esta modalidade? Bom, em relação aos jovens, eu acho que hoje os jovens estão um pouco predispostos um bocadinho a fazer sacrifícios, infelizmente. Eu hoje vejo, ainda para mais eu vou dando aqui formação a vários jovens, não todos, há muitos miúdos que estão predispostos, isso tudo, mas estamos a falar de mais de 80% dos miúdos hoje em dia estão pouco predispostos a fazer os sacrifícios. A culpa é dos pais, muitas das vezes, porque lhes fazem um bocadinho a papinha toda e eles estão sempre à espera de quando há uma dificuldade que venham os pais por trás ou alguém que lhes colmate essa dificuldade. Vejo-os pouco preparados para os sacrifícios que esta vida realmente requer, porque são sacrifícios muito grandes. Portanto, eu acho que eles ao máximo devem ter sempre uma muleta do lado deles, porque esta vida não é fácil, como nenhuma, mas eu aconselho-os sempre a acabarem os estudos e então depois, se realmente com mais idade, vão sempre a tempo de o fazer. Há aqueles que realmente querem e que estão predispostos a fazer sacrifícios. Se fizerem sacrifícios, trabalharem e forem dedicados, vai compensar, sem dúvida alguma. Muito bem, Matos Almeida, muito obrigado pela conversa que acabámos aqui por ter e de explicar um pouco da modalidade e da sua própria vida profissional enquanto cavaleiro, em mais um episódio do Microfone Dourado, nesta ligação entre o portal Visão Now e a D-Sport. Muito obrigado.